Está entrando no ar, pela Rádio Estúdio AFM, o programa Quinta de Luz, A Vida em Trânsito. Hoje é o dia 3 de outubro de 2019 e estamos na edição número 13 do primeiro ano do Quinta de Luz, A Vida em Trânsito. Quinta de Luz é um programa que visa aproximar você, querido ouvinte, dos ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Fale conosco pelo WhatsApp 0 operadora 11 98965 9829. Se você quiser acompanhar o programa pela internet, acesse o site da rádio no endereço www.estudioafm.com. Boa noite. Eu sou Alberto Pontes e, além de mim, estão aqui no nosso estúdio a nossa companheira Juliana, responsável pela parte técnica do nosso programa, e também os nossos companheiros que farão parte da mesa nesta noite. Eu, representando a Associação Beneficente Vinha de Luz, e o nosso companheiro José. Boa noite a todos os ouvintes, boa noite a todos os companheiros da mesa. Muito boa noite mesmo, né? Agora a nossa companheira Ivelise. Olá, boa noite. É para você que vai ficar conosco até as 22 horas. E boa noite também nosso companheiro Almir. Boa noite aos ouvintes, estamos com vocês nessa noite. Muito bom. E Calixto. Boa noite, Alberto, boa noite a todos aqui da rádio e boa noite a todos os ouvintes e internautas. Isso, a coordenação geral é do nosso amigo Arlindo dos Santos. Este é um programa da USE Intermunicipal do Alto Tietê, uma entidade que objetiva a união de todos os espíritas da cidade de Salesópolis, Biritiba-Mirim, Mogi das Cruzes, Suzano, Poá, Itaquaquecetuba e Ferraz de Vasconcelos. Contamos sempre com a presença de Jesus, nosso modelo e guia. E é assim que nós elevamos o nosso pensamento, buscando a figura meiga e serena do nosso Mestre Maior, Jesus. Rogamos, Jesus amado, o teu amparo fraterno ao nosso programa, aos trabalhadores que irão falar sobre o teu Evangelho nesta noite. Rogamos também, querido Mestre Jesus, o teu amparo e fortalecimento para os nossos irmãos que vão ouvir o nosso programa até às 22 horas. Acesse a nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com/mogiuzei. Nós falamos aqui dos nossos companheiros do programa e queremos registrar a presença também do nosso companheiro Cícero. Seja bem-vindo. Obrigado, Alberto. Boa noite a todos. Boa noite a todos os ouvintes e os internautas. Muito bem, Cícero. Nós vamos apresentar hoje os quadros refletindo sobre a moral evangélica, para que possamos desenvolver em nós a fé inabalável, que, segundo Kardec, é aquela que pode encarar frente a frente a razão em qualquer época da humanidade. Também vamos falar da saúde integral e como obtê-la. Depois teremos um tema livre, discutindo a temática espírita para a formação de opinião. E ainda o último quadro falando da casa espírita, o templo de luz de todos e em todas as horas. Então nós vamos passar para o primeiro quadro do nosso programa, lembrando em primeiro lugar que você pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp 98965 9829. Então, no nosso quadro, refletindo sobre a moral evangélica, leremos e comentaremos a lição de Jesus, que foi trazida mostrando-nos a necessidade de fazermos estudos evangélicos em nossos lares, para que o respeito mútuo
possa nos levar ao entendimento de uns com os outros. Vejamos então o texto trazido no livro Jesus do Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier e pelo espírito Neio Lúcio. Povoara-se o firmamento de estrelas, dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor, instalado provisoriamente em casa de Pedro, tomou os sagrados escritos e, como se quisesse imprimir novo rumo à conversação que se fizera improdutiva e menos edificante, falou com bondade. Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu hesitante. Mestre, naturalmente, escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra os resíduos da pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo. E o oleiro, que faz para atender à tarefa a que se propõe? Certamente, Senhor, redarguiu o pescador intrigado. Modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. O amigo celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu. E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? O interlocutor, muito simples, informou sem vacilar. Lavrará a madeira, usará a enxó e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Calou-se Jesus por alguns instantes e aduziu. Assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz no mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se não nos habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece tão distante? Jesus relanceou o olhar pela sala modesta, fez pequeno intervalo e continuou. Pedro, acendamos aqui, em torno de quantos nos procuram a assistência fraterna, uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar do teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? O Pai que nos dá o trigo para o celeiro através do solo, envia-nos a luz através do céu. Se a caridade e a expansão dos raios que a constituem, a fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Simão Pedro fitou no Mestre os olhos humildes e lúcidos. E como não, Mestre, seja feito como desejas. Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e
abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. Então, queridos irmãos, nós observamos aí a instalação do Evangelho no lar pelo próprio Mestre Jesus como um instrumento orientador da nossa vida na terra, como um guia para os nossos dias. Jesus começou nos dando um exemplo de como nos conduzimos numa conversa, quando muitas vezes nas nossas reuniões, no papo de família, a conversa começa a ficar inadequada. Nós começamos a ver nos olhos das pessoas insatisfação com aquela conversa que está rolando. Então, é hora de nós elevarmos o nosso pensamento e pedirmos inspiração ao alto para que nós possamos mudar o rumo da conversa. Então, Jesus fez esse trabalho, mas ele é o mestre dos mestres, o médico dos médicos. É a sabedoria presente em nosso coração. Então, Jesus, como mestre, ele buscou dentro do próprio discípulo as respostas que ele desejava obter. Ele fez um processo de dedução lógica na conversa com o nosso irmão Pedro, não é? Então, esse trabalho é bastante interessante de nós observarmos, né, que nós vamos com boa vontade conduzindo a conversa para a sua elevação. Normalmente, quando nós queremos nos impor nos raciocínios, com as nossas ideias, nós costumamos levantar a voz, falar impropérios, dizer às pessoas coisas que elas não merecem ouvir. Por quê? É a nossa defesa pessoal. Mas Jesus nos dá aqui o grande exemplo, conduzindo a conversa para um outro caminho. Nós, nos dias de hoje, observamos essas conversas no nosso dia a dia e podemos mudar o rumo da conversa. Poderíamos também fazer com que isto nunca acontecesse dentro do nosso lar. Mas vivemos num mundo conturbado. Mas esse mundo conturbado é resultado de lares conturbados, de relações familiares inadequadas, da falta de respeito a outra pessoa. Então, Jesus inaugurou um processo de transformação do nosso pensamento, das nossas atitudes e fortalecimento do nosso lar. Convidamos o Cícero, então, para continuar o nosso papo. Nós aprendemos que somos espíritos oriundos do mundo espiritual e reencarnamos aqui na Terra quantas vezes forem necessárias para que nós possamos ressarcir os nossos débitos perante as leis de Deus e também aprendemos, principalmente aprendemos a amar. E nós, para que nós possamos realmente aprender e para poder evoluir, nós precisamos o tempo inteiro combater o mal, principalmente o mal que existe dentro de cada um de nós. E a família é um excelente início para o nosso aprendizado, porque muitas vezes nós sabemos que se reúnem muitas vezes afetos, inimigos no mesmo lar, para que se reconciliem. Então é uma excelente oportunidade para que nós possamos exercitar as nossas virtudes que todos nós possuímos. Desenvolver a paciência, a tolerância, o respeito mútuo. Então, nós, como diz a lição, nós devemos, assim que nós conseguimos aprender a nos melhorarmos no nosso lar, com todos os atritos, porque nós somos como diamantes, e só se lapida um diamante através de um outro diamante.
Então nós, nesses atritos, nós vamos nos melhorando e nós devemos estender a nossa família consanguínea para a verdadeira felicidade, a família universal, que é toda a humanidade. Então nós devemos encarar esse primeiro desafio para que nós possamos realmente vencer os nossos grandes inimigos que residem dentro de cada um de nós. Então a família, realmente Deus, tudo que Deus faz é uma bênção, e esse primeiro estágio que todos nós passamos é de fundamental importância para que nós possamos estender as coisas boas que nós conseguimos realizar no lar, fora do lar também, como na casa espírita, né? Tudo aquilo que nós conseguimos assimilar dentro da casa espírita, nós devemos levar para fora também. José, vamos ouvir então a opinião do José. Ele fala a importância do evangelho no lar. Eu acredito que são poucas pessoas que façam o evangelho no lar. Principalmente muitos espíritas, acho que nem conhecem ou não fazem o evangelho no lar. Eu vou ser franco, já sou espírita há alguns anos, deve fazer pouco tempo que eu faço o evangelho no lar. Eu não fazia. E muitas vezes as pessoas acham que fazer o evangelho no lar é você pegar um livro e ir para o seu quarto e ler, né? Ou fazer o evangelho no lar no quarto onde você dorme. Então, por quê? Não nos foi ensinado a fazer o evangelho no lar. Essa é a grande verdade. Jesus ensinou isso há 2000 anos e pouco se fala do evangelho no lar nas casas espíritas. As casas espíritas, não, você indo no centro uma vez na semana já é o suficiente. E você fazendo o evangelho no lar, você está se estendendo um dia a mais na semana de comentar sobre as lições de Jesus, de falar sobre Jesus, né? Então é uma oportunidade a mais que nós temos na preparação, preparar a sala da nossa casa, né? O ambiente onde vai ser feito, e convidar através da prece os bons espíritos para que eles estejam presentes naquele momento, porque em cada lar existe um mentor, existe um espírito, um protetor daquele lar, né? E cada espírito que habita naquela casa existe um protetor. Então não é só uma pessoa. Muitas vezes, se tem 5 pessoas, imagine quantos espíritos estão ali que acompanham, que investiram naquelas criaturas para que elas pudessem reencarnar e dando uma proteção, estimulando, né? E o evangelho é uma oportunidade a mais que nós temos de falar para os nossos filhos, para a nossa companheira, no momento de sintonia com o mundo espiritual. E agora, o evangelho no lar, ele pode ser entendido como o nosso lar, o lar de cada um. Mas se nós entendermos que a terra é o nosso lar, então nós devemos fazer o evangelho em qualquer lugar. Qualquer lugar é uma oportunidade para nós demonstrarmos o evangelho que já está instalado em nós. Então as nossas atitudes, elas vão refletir ou não essa boa nova que Jesus nos trouxe há 2000 anos. Então nós precisamos, na minha opinião, é lógico, né? Não nos bitolarmos achando que o evangelho é feito só na nossa casa. Mas como disse bem o José, tem que começar na nossa casa. Nós temos que começar a fazer os estudos, a leitura em casa, procurando, é lógico, né, fazer esse estudo, se possível, em família, como fez Jesus aqui na lição. Ele chamou os familiares de Pedro para que pudessem todos beber das suas palavras, né, se alimentar do seu conhecimento. E
mais do que fazer esse ato, esse encontro de estudos, é viver no lar esse evangelho. Primeiramente, respeitando as diferenças entre cada um, entre cada familiar, porque nós sabemos que somos individualidades e cada um de nós constitui um universo. Então nós precisamos, e por consequência temos lá divergências de opiniões, então nós precisamos primeiramente nos respeitar. Porque se nós nos respeitarmos ou respeitarmos a opinião de cada um, já começaremos muito bem. Nós já conseguiremos nos harmonizar, porque fundamentalmente o que nós precisamos nas nossas relações, sejam com os nossos familiares ou com qualquer outra pessoa, é a harmonia. Nós precisamos nos harmonizar, nós precisamos desse entendimento, porque sem entendimento nós não conseguiremos nada. No livro Boa Nova, Jesus fala isso, né? Porque, se não me engano, Tiago, ele preocupado com como as pessoas iriam receber a Boa Nova, né? E muitos ele naturalmente não receberiam de bom grado, e é o que de fato aconteceu, né? Muitos rejeitaram a Boa Nova de início, muitos de nós até, né, que estávamos lá há 2000 anos. Por isso que somos espíritas, né? Exatamente. Então ele falou assim, não se preocupe, né? O importante é você ter um bom sentimento para com todos. Se as pessoas não se sentirem confortadas ou confortáveis, né, com essas palavras, não se preocupe. Se elas lançarem em face, não é, algum impropério, algum xingamento, não se desequilibre. Fique tranquilo, não é? Porque, acima de tudo, o que nós precisamos é exatamente isso. Nos relacionar bem, nos harmonizarmos com todos. Nós precisamos nos harmonizar com o ambiente em que nós nos encontramos. Quando eu falei, por exemplo, que a Terra para nós provisoriamente é um lar, nós precisamos estar bem no nosso lar. Então nós precisamos nos relacionar bem com todos, indistintamente. Sempre lembrando que todos nós somos irmãos, que todos nós somos iguais e que essas diferenças, elas precisam ser respeitadas. Independentemente do sentimento, se o sentimento ele é bom ou não é bom, né, para conosco, não tem problema. Jesus disse, nós não vamos agradar a todos, nós só não podemos deixar de falar a verdade, porque a verdade ela é contundente. Se ela não puder dar frutos de imediato, ela dará com o tempo. O importante é lançar a semente, sem negociação. Com as coisas divinas nós não podemos negociar. Ou são ou não são, ou são do bem ou são do mal. Não tem meio bem, meio mal. Não há negociação. Então é importante que nós pensemos nisso, né? Fazer o Evangelho no lar, acima de tudo, é vivê-lo. Mas para que nós possamos vivê-lo, nós precisamos conhecê-lo. Como o José disse, Jesus fez, mas quanto tempo a gente viveu sem ter essa notícia? Sem que alguém nos ensinasse como fazer, como proceder. Por isso que é importante as religiões, né? Nós falamos da religião cristã, mas nós estendemos a todas as religiões, porque todos nós precisamos desse entendimento comum, desse entendimento mútuo, para que vivamos bem. Nós temos no mundo muitos conflitos, e esses conflitos, em regra, são todos por interesses materiais. E quando não são por interesses materiais, é por uma questão de amor próprio, não é? Eu tenho a razão e não abro, não discuto, não negocio. A razão está comigo. E a razão só está com um ser, que é Deus. Toda a verdade, né, em absoluto, só ele detém. Então, se essa máxima é verdadeira, e ela é, então nós precisamos repensar, né, os nossos conceitos. Nós precisamos negociar, sim.
considerar, ainda que de plano nós não aceitemos as opiniões alheias, nós precisamos considerá-las, para que num momento posterior nós façamos uma reflexão daquilo que nos foi dito. Eu gostaria de ressaltar aqui, José falou uma coisa muito importante, a família, a participação da esposa, dos filhos, principalmente os filhos. E em casa nós fazemos nosso evangelho, na segunda-feira, às 8h30. E uma coisa que chamou muita atenção, o quanto as crianças aprendem ensinamentos. Hoje, meu filho, né, tem 10 anos, ele já sabe fazer a prece de Caritas de cor. Eu não sei, eu não consigo decorar, mas ele constantemente ali, a gente quando inicia o prece, fazer a prece Pai Nosso. Então, naquele momento, a gente está colocando aquela sementinha. A importância dos filhos, os primeiros anos, a participação, porque a gente quer mudar o mundo, ter paz, como falou aqui, não tem que começar no nosso lar, nas 4 paredes. E a criança é o amanhã. Então, nós temos que investir em nossos filhos, procurar incentivá-los, principalmente os jovens, adolescentes. Nós paramos uma vez por semana, 10 minutinhos. O que é 10 minutinhos? Um dia, uma semana, um mês. Não é nada. E ali nós vamos conversar, dialogar e aprender o ensinamento de Jesus. Então, não vamos perder essa oportunidade. A partir do momento que nós fazemos o nosso evangelho no lar, nós vamos ver que as coisas vão mudando. Por mais a dificuldade que existe no dia a dia, os conflitos vão se diminuindo. E, então, quem ganha somos nós mesmos. Então, não vamos deixar perder uma oportunidade de estarmos juntos, porque hoje nós estamos correndo lá para cá. E aquele 10 minutinhos é aquele momento para nos conversar e aprender o ensinamento de Jesus. Muito bem. Nós já estamos próximos do intervalo, né? Alguém quer falar mais alguma coisa a respeito desse tema? Bom, nós lembramos que hoje é o lançamento do filme Paulo de Tarso, né? A história do cristianismo primitivo. Então, Paulo de Tarso, a história do cristianismo primitivo, trazido pelo diretor André Marouço, que esteve aqui com a gente, né? E nós tivemos a grata satisfação de recebê-lo aqui em nossos estúdios. Então, convidamos todos vocês para assistirem ao filme Paulo de Tarso, que já está em todos os cinemas. Nós recebemos aqui a mensagem do Daniel Ferreira. Daniel, um grande abraço para você. Agradecemos muito a sua menção aqui, o abraço que você está mandando aqui para nós, né? E fica aí na escuta e mande as perguntas para o nosso programa. Eu convido você para acessar o site vinhadeluzsuzano.com. Aí no seu celular você vai ver a palestra sobre depressão e suicídio. É possível ser feliz. Uma abordagem psicológica e espiritual da depressão e do suicídio. No dia 6/10, às 8h30 da manhã, nós estaremos lá para tomar um café com você. A psicóloga Edna de Oliveira Neto e os trabalhadores, eu, Alberto, e a Raimunda Enedina de Jesus, estaremos lá para comentar para uma palestra sobre esse tema, depressão e suicídio. Vamos para o intervalo.